no meio da apresentação. É só, enfim, abrir o microfone e conversar e falar no meio que a gente dá uma entendida, beleza? Então, como o professor Cid falou, né, esse tema é um tema aí que está bem em voga, né? Está bastante sendo comentado e falado, as questões de machine learning, aprendizagem de máquina e como que, enfim, uma máquina capaz de aprender, entender, inteligente, não é uma questão muito filosófica, enfim, gera medos em alguns, confiança em outros. E quando a gente pensa nisso, a maioria das pessoas acaba associando isso a isso, né? Essa ideia de robôs e enfim, de inteligência, de pessoas perdendo emprego e robôs fazendo coisas inteligentes no sentido mais humano da palavra, né? A gente acaba fazendo essa associação. Porém, o que a gente tem hoje em dia é pouco não, é bastante diferente do que a cultura pop nos passa, né? E o que as pessoas pensam sobre o que é a machine learning de fato. Porque a machine learning que a gente trabalha, que a gente utiliza, que é utilizado no meio científico e no meio da produção em geral, é mais isso, né? Que é um algoritmo com matemática. E é isso, né? É um pouco decepcionante às vezes, né? Porque a gente perde talvez esse lado mais magístico da coisa, né? Mas é isso, tá? Então não a inteligência quando a gente fala de machine learning, o aprendizado, né? É muito mais uma questão matemática, muito mais uma questão estatística envolvida do que qualquer outra coisa, tá? Então, assim, a gente está bem distante, e eu diria até quase que um caminho oposto do que disso de um robô, de algo de fato inteligente como um ser humano, tá? Então, para quem tem medo ou pensa em algo assim, pode calmar, porque se isso existir, vai ser um futuro bem distante ainda. Mas isso não significa que esses algoritmos eles não são úteis, porque eles são extremamente úteis. E tá aí muitos artigos que estão mostrando que esse tipo de algoritmo, esse tipo de técnicas, eles conseguem resolver muitos problemas que antes eram muito difíceis de serem resolvidos, né? Mas vamos tentar olhar, entender um pouco como que de fato é isso, né? Porque uma coisa é eu falar para vocês, tá, é um algoritmo com matemática, mas vamos tentar ver na prática, de fato, o que é isso, né? Então, vamos pegar um exemplo aqui digamos que vocês colocaram ali um produto, tá, numa determinada lavoura ali, e fizeram umas medições de uns dados, né? Então, ali, vocês têm aqui no eixo X, o estado de produção de cada cultivar ali, de cada indivíduo dessa lavoura, e aqui no eixo Y vocês têm uma variável. Vamos dizer ali que vocês têm a altura dessa planta lá que vocês foram lá e mediram, né? Então, aqui eu tenho a produção e aqui eu tenho a altura. Aí, eu quero fazer uma forma de utilizar esses meus dados, que eu fui lá a campo e medi. Então, esses daqui são os dados empíricos, né? Então, deixa eu ver se eu consigo apontar aqui. Aqui. Então, eu tenho aqui meus dados, eu fui lá e medi, né? São dados empíricos, são dados reais do mundo real, e eu quero fazer algo que consiga predizer isso, né? Que consiga, dado um determinado valor, me dizer qual vai ser a produção daquela determinada planta que eu dei desse determinado valor, essa determinada variável, que no caso aqui é a altura. Então, eu consigo fazer um programa bem simples que resolve isso, né? Então, eu tenho aqui um programa que simplesmente faz uma comparação. Eu tenho a altura, dado que essa altura, por exemplo, for 2, eu sei que a produção vai ser 1. Né? Então, se a minha altura for, por exemplo, 5,7, então eu olho aqui 5,7, eu sei que a minha altura
vai ser 5. Então, eu faço um programinha muito simples de comparação e que me diz essa resposta. Então, lembra que eu falei lá que o Machine Learning nada mais é que um programa que faz isso. Então, isso daqui é uma proto-machine learning. Né? Ela está lembrando, decorando uma informação e me predizendo uma resposta. Eu estou fazendo isso na mão, mas ela está fazendo isso. Né? Ela está lembrando e predizendo. E ela vai ter uma resposta muito certeira. Ela vai acertar em todos esses casos. No entanto, se eu perguntar para ela, tá, mas e uma determinada planta que tem altura 10, qual vai ser a produção dessa planta? Aí ela não vai saber responder, porque eu não ensinei para ela para plantas com altura igual a 10. Né? Então, assim, eu tenho uma machine learning aqui, né, muito precisa, ou seja, que ela vai ter uma acuracia muito boa, porém, ela é muito limitada a esses poucos dados que eu passei para ela. Aí, então, eu volto lá para o campo e eu pego mais dados, porque eu acho que o que está faltando ali são dados. Né? Então, eu volto lá para o campo e eu pego mais dados de mais alturas, de mais plantas, e eu fico, talvez, anos pegando esses dados, e pegando muitos dados. Né? E eu volto com muitos dados de vários indivíduos ali, de várias plantas, de várias cultivares ali do meio. E aí eu volto e faço de novo um programa. Agora eu tenho um programa muito complexo ali, com muitas linhas, muito grande, né, para vários indivíduos. Né? Mas que isso aqui é muito mais idealizado, tá? Então, não que exista plantas de uma mesma espécie com tamanhos tão diferentes assim, tá? Mas isso é mais idealizado. Então, mas vemos que aqui a gente tem essas várias alturas aqui, das várias produções, e, ok, tá, agora eu tenho, beleza, então eu tenho aqui para várias respostas para várias plantas. Só que agora aqui eu tenho um outro problema, porque agora eu tenho muito dado, beleza, só que aqui agora eu tenho muita linha de código. Então, assim, se eu for perguntar, tá, qual que vai ser a produção para altura igual a 2? Então, esse meu programa aqui, ele vai entrar nessa primeira linha e vai me responder bem rápido, ok, a produção vai ser 1. Vai acertar, beleza. Agora, se eu pergunto para qual altura igual a 16, ela vai entrar aqui, vai comparar, não é 2, tá? Ele não perguntou de 2, 1, não. Então, ele vai entrar linha por linha, tal. E isso vai demorar. E a quantidade de dados que eu passei vai ser o tempo que ela vai demorar até chegar e me responder qual que é a produção para 16. Então, assim, isso não é uma estratégia muito inteligente, porque vai levar custos, vai demorar muito, vai ser algo bem demorado. Agora, para quem já fez esse tipo de análise assim, em campo, já deve ter pensado numa estratégia bem mais inteligente de resolver esse problema do que ir lá no campo e pegar todos os dados, né? Porque eu poderia muito bem só ter utilizado uma equação de reta. Né? Com aqueles primeiros dados que eu tinha, eu poderia só ter utilizado uma equação de reta, e com essa equação de reta, eu poderia muito bem prever qual é o comportamento desse gráfico. E com essa equação, eu obteria aqueles mesmos dados, ou os dados muito próximos de como seria aquele comportamento ali. Então, notem que eu poderia ir lá, pegar os dados empiricamente, ou eu poderia usar uma equação matemática que me daria algo muito próximo daquela resposta, e que, enfim, eu teria, no final, algo bem parecido, só que eu teria um programa que levaria muito tempo a ser resolvido, e no outro eu teria um programa muito mais elegante, algo muito mais rápido, muito mais eficiente, muito mais simples, e que pode ser resolvido muito mais rápido. Então, basicamente, isso daqui é uma machine learning. É isso que define essa ideia de você unir conhecimentos matemáticos a uma questão de uma programação para se te resolver um problema físico, um problema real, do mundo real. Você tem uma pergunta para ser resolvida e você quer resolver aquilo de uma forma elegante, de uma forma simples, de uma forma mais enxuta. Então, isso é machine learning. Né? Então, isso é o que define quando você quer resolver algo. Em vez de você ir lá
e ter todo um trabalho, demorar muito, você utiliza tudo que a gente sabe de matemática, a gente sabe de programação, para resolver o nosso problema, né? Então, dito isso, a gente já tem uma noção de fato do que é aquilo que eu disse de programação aliado ao conhecimento de matemática, e isso vai te definir o que de fato é machine learning. Porém, voltando lá para a ideia de fisiologia e tudo mais, a gente sabe que produção a gente não consegue prever só com a altura da planta. Mesmo a gente tendo essa ideia de idealizado, seria muito idealizado a gente conseguir prever a planta simplesmente com a altura, seria muito bom, né? Se fosse lá e me disse, essa soja está aqui, então eu consigo dizer que vai estar, essa soja vai me dar tanto de produção, só porque eu estou vendo que essa plantinha aqui está com essa altura. Seria muito bom fazer isso, né? Só que, enfim, não é tão simples assim. Existem vários outros fatores que vão determinar isso, né? E é aí que a coisa começa a complicar, né? Porque existem outras características que no mundo da machine learning a gente vai chamar de features, que vão definir essas classes, né? Que no caso aqui é o quanto que esses indivíduos produziram. E o que basicamente essas machine learnings fazem é utilizar essas features, essas características, para conseguir classificar, ou seja, colocar em classes essas características, né? Então, imagina que, por exemplo, eu chego lá numa classe e eu pergunto lá, onde está o João? Eu falo, mas nessa classe aqui tem, eu não sei se tem algum João assistindo, mas enfim, não é você. Mas não tá o João. Mas aqui nessa classe tem 4 João. Não, mas é o João de cabelo preto, né? O cabelo preto, ele é uma característica, né? Não, mas desses 4, 3 tem cabelo preto. Não, mas é o João de cabelo preto que usa óculos. Não, mas tem cabelo preto que usa óculos, tem 2. Mas é o João de cabelo preto que usa óculos e que tem tatuagem. Então você está falando desse João aqui. Então, assim, são características que me ajudam a classificar determinado indivíduo. Então, é isso que a machine learning faz. Ela pega todas as características e ajuda a colocar esses indivíduos nas suas determinadas caixinhas, digamos assim, né? E isso é muito complicado de se fazer. Porque nesse caso que eu dei, nesse exemplo de classe, a gente consegue lidar, porque a gente meio que evoluiu para poder lidar com esse tipo de informação mais aos olhos, digamos assim. Agora, quando a gente está falando de números, quando a gente está falando de umas coisas mais não tão do mundo, né, coisas mais, enfim, a machine learning, ela foi desenvolvida para poder lidar com essas questões mais numéricas. E através de cálculos, e aí você vai ter muito tipo de teorias matemáticas para lidar de diversas formas de como chegar nisso, mas basicamente todas elas vão ter uma ideia, uma premissa muito similar, que é justamente isso, que é encontrar características comuns entre esses indivíduos que tu vai tentar classificar e colocar eles numa mesma caixinha. De uma forma talvez muito mais sistêmica, né, porque pode ser que aquele indivíduo, eles não vão ter as mesmas características idênticas, né, por exemplo, vamos que aqui, eles não têm a mesma característica, digamos assim, mas para esse determinado conjunto aqui, para esse determinado modelo que eu disse, ela considerou que isso tudo aqui significa uma mesma coisa, que isso daqui significa uma mesma coisa, que isso daqui significa uma mesma coisa. O que ela identificou e considerou sendo isso, muitas vezes eu não entendo, né? Muitas vezes o porquê que ela fez isso eu não vou entender. São cálculos matemáticos, são ideias matemáticas que muitas vezes são só resultados, né? Foi um número, um valor que ela calculou, às vezes a distância desse com esse, mais isso aqui, mais aquilo lá, mais a distância desse, que no fim ela falou que isso daqui é isso, né? E por muitas vezes como ela chegou aqui se torna de fato uma caixa preta, mas outras vezes não, dependendo do modelo que você utilize, isso pode variar. Mas focando aqui nisso que a gente vai ver hoje, a gente vai ver essa ideia, porque assim, imagina que machine learning ele é um termo que a gente chama de termo guarda-chuva.
onde você tem vários paradigmas, porque você vai lidar com várias metodologias matemáticas diferentes, né? Então, aqui, nisso que a gente vai conversar hoje, a gente vai lidar com esses dois, que vão ser a visão computacional e as redes neurais. E o que é visão computacional, nesse caso? Então, a visão computacional é quando o computador ele enxerga as imagens. A gente enxerga essas imagens com cores. O computador ele não enxerga cores, o computador só vai enxergar números. Mas como é que ele vai ver, diferenciar e identificar essas cores de números? Porque basicamente o que ele vai tentar fazer é encontrar nas imagens padrões, né, que nem aquilo que eu falei antes, e classificar esses padrões. Então, nesse caso aqui, ele vai classificar o padrão de avião, o padrão de homem, o padrão de montanha no fundo, o padrão de tenda, o padrão de grama, o padrão de um homem com a perna aberta, um padrão de um homem com a mão com o braço para trás. Enfim, são padrões que esse modelo vai tentar encontrar, e isso, é um resumo, é uma visão computacional. É isso que essa área da Machine Learning tenta resolver. Esse é o problema da área da visão computacional. Mas como que ela vai fazer isso? Como eu disse, o computador enxerga números. Porém, infelizmente, a imagem que a gente vê no computador já é número, né? Porque a tela de um computador nada mais é do que uma matriz, né? E o que a gente enxerga, na verdade, são pequenos quadradinhos de LED ali atrás, geralmente nessas telas mais modernas, que o que acontece é assim, o computador ele vai mandar um número para essa tela, e cada matriz ali nessa matriz, né, então cada célula dessa matriz vai ter um número. Quando chega no monitor, dependendo do valor que tem nesse número, ele vai acender uma cor diferente, basicamente. E aí, esse quadradinho é muito pequenininho. Então, ele vai acender ali, por exemplo, vermelho, no outro verde, no outro azul, no outro tal, no outro tal. De longe, a gente vai ver uma imagem formada, porque são quadradinhos muito pequenininhos, de cores diferentes. Quando a gente chega de longe, a gente vê uma imagem toda colorida. Mas de perto, são só números contendo a informação de qual cor ele tem que acender. Então, para o computador, vão ser só números, ele não vai querer saber de qual cor vai estar ali, vão ser somente números. E isso é muito importante, porque nota aqui, imagina que aqui a gente tenha o monitor, né? Imagina que esse quadrado seja o monitor, e o que acontece, por exemplo, se eu pego essa imagem, que aqui está ocupando o meu monitor inteiro, e eu diminuo essa imagem. Quando eu faço isso, nota o seguinte, nota que eu tenho aqui um padrão numérico, né? Então tem aqui 1, 1, 2, 2, 0, 2 e tal. Quando eu diminuo, nota que esse padrão numérico ele vai dar uma pequena alterada, né? Então, essa matriz aqui ela vai dar uma pequena alterada em torno dessa onde tem essa imagem. E é isso que a gente chama de, por exemplo, perder resolução, né? Quando a gente vai lá e diminui a imagem de uma forma qualquer, essa alterada nesse conjunto numérico. No entanto, no geral, é bem parecido, né? Então, essa imagem em grande resolução e essa imagem em pequena resolução, ela tem um padrão bem parecido. Mas é diferente. É parecido, mas não é idêntico. E isso de ser parecido é o que a Machine Learning adora, né? São coisas parecidas que ela consegue unir e colocar numa mesma classe. Então, nesse caso, uma Machine Learning conseguiria dizer, ó, essa imagem e essa imagem são bem parecidas até a mesma imagem. E é isso que ela consegue identificar olhando simplesmente para o conjunto de matrizes, olhando para esses números que estão um em volta do outro aqui. Só que como ela vai poder fazer isso? Através, por exemplo, de um conjunto de redes neurais, que vai basicamente pegar esses números, então você vai passar essa imagem, ou seja, ela vai passar essa matriz, ela vai pegar cada um desses númerozinhos, vai trabalhar eles e vai te retornar dizendo que, ó, naquela imagem toda, eu consigo te dizer que em volta aqui tem aquela árvore que você me disse lá na frente. Mas como que essa rede neural vai trabalhar? Basicamente, você tem um mimetismo de como um cérebro funciona. Mas isso é bem complicado, porque, de novo, a gente tende a acreditar que uma rede neural, quando a gente fala isso, então é um cérebro funcionando. Não, é só uma imitação de como o cérebro funciona. Por quê? Você tem
modelos de machine learning que vão pegar o teu problema inteiro e vão trabalhar com o teu problema inteiro e vão te dar a resposta do teu problema inteiro. Uma rede neural não faz isso. Uma rede neural vai trabalhar meio que como o cérebro funciona, quebrando esse teu problema em pequenos probleminhas pequenos e trabalhando com eles de formas bem de pedacinho pequeno, e no final tu junta todos esses pedacinhos de novo no teu problema gigante final. Então, como que isso funciona? Então, aqui, digamos que eu tenha um pequeno programinha que ele não vai ser responsável por lidar com a imagem inteira. Ele só vai entender o que é aquele quadradinho 1. Ou seja, ele só vai querer entender qual é a cor 1. Ele não sabe que é 0, ele não sabe que é 2, ele não sabe que é nada, mas ele sabe muito bem o que é 1. Ele se torna especialista em identificar a cor 1. Esse daqui, ele é especialista em identificar a cor 0, a cor branca, nesse caso. Esse daqui, em especialista em identificar a cor marrom, por exemplo, cor 2. E aí eu faço uma label, ou seja, eu faço uma linha com vários desses programinhas especialistas. Então eu tenho aqui uma linha, outra linha, outra linha. Aí eu passo essa minha imagem, aí nessa primeira label, eles têm vários especialistas em identificar a cor 1, e eles vão me dizer, ó, nessa imagem tem a cor verde. Aí beleza, então tem aqui 90% de certeza que tem a cor verde. Aí aqui, eu tenho 90% de certeza que tem a cor branca. Aqui, 90% de certeza que tem a cor marrom. Então beleza. Só que ainda aqui eu não sei se isso é uma árvore, porque isso pode ser qualquer outra coisa que tem verde, marrom e branco. Mas, se eu voltar ali, por exemplo, eu sei que uma árvore teria um padrão aqui no caso. Então, nesse tipo de machine learning, que é um aprendizado supervisionado, eu, o ser humano, o programador, o cientista que está fazendo análise, ele teria que descobrir esse padrão e ensinar o teu modelo a identificar qual é o padrão que você quer encontrar. Então, nesse caso, eu sei que o padrão aqui seria, por exemplo, o 1, 2, 1, por exemplo. Ou seja, porque eu sei que se eu tiver esse caso aqui, por exemplo, folha, galho e folha, muito provavelmente isso é uma árvore. Então, eu crio mais um neurônio, mais umas labels, só especialistas em identificar esse padrão de folha, galho e folha. Porque se tiver verde, marrom e branco, e o padrão de verde, marrom e verde, então eu tenho uma grande probabilidade daquela minha imagem ter uma árvore, por exemplo. Então, é assim, muito resumidamente, que uma rede neural, um modelo de rede neural vai funcionar. Então, aí entrando agora naqueles 2 artigos que eu mandei, para somente mostrar como que houve essa evolução, né, nessa tecnologia. Porque, basicamente, é só na tecnologia que evoluiu. Porque o conceito de tudo isso já existe há muito tempo. O conceito de rede neural existe desde a década de 50. Só que a tecnologia evoluiu muito, né? Isso a gente vai ver aqui nesses 2 artigos que eu trouxe. Então, esse primeiro artigo, ele vai ser de lá de 2001. A gente que já é um pouco mais velho, a gente olha 2001, a gente não pensa muito bem quanto tempo já faz 2001. Mas se a gente pensar em 2001, pode ter gente que esteja entrando no mestrado agora que não tenha nascido em 2001. E com certeza tem gente entrando na universidade que não tenha nascido em 2001. Então, assim, 2001 faz muito tempo, né? São 20 anos. Então, assim, esse artigo é de 20 anos atrás e já trabalhava com isso. Então, esse tipo de análise, esse tipo de cálculo já está há muito tempo sendo feito. Porém, há 20 anos atrás, era muito mais custoso você resolver esse tipo de coisa. Então, esse pessoal, na Argentina, o que eles fizeram? Né? Então, eles pegaram mais de 3 mil imagens de sementes de 57 espécies. Eles não informaram quais são as espécies, tá? Então, no artigo, eles me disseram que, para quem quisesse saber, tinha que perguntar para eles. Isso estava escrito no artigo. E, enfim, são mais de 3 mil imagens. E aí, lá eles colocaram qual foi a câmera que eles usaram para tirar essa imagem. Aí eu fui no Google e pesquisei qual é a câmera que eles usaram. E é essa câmera aqui. Então, guarde essa imagem aqui na cabeça de vocês. E esse valor aqui também. Porque esse valor aqui é justamente a matriz. Aquela matriz que eu falei para vocês. Né? Então, aqui a gente tem o número de linhas e o número de colunas de cada imagem.
Então, que são os pixels de cada imagem que eles utilizaram, tirada por essa foto aqui. E aí, eles começaram a criar características que pudessem identificar cada uma dessas sementes que eles tiraram foto, para que depois eles pudessem utilizar aqueles métodos para poder classificar essas sementes. Então, a gente vai ter aqui as features que eles vão utilizar. Então, vai ser o tamanho e o shape, né, o formato de cada semente. E aí, para isso, eles vão utilizar aquela ideia da visão computacional para poder calcular qual é. Então, como eles encontram, né, esse programa ele vai encontrar onde está essa imagem da semente, e aí ele vai calcular qual que é a distância, qual que é o comprimento e a largura de cada semente, e aí isso vai começar a gerar números. E cada um desses números vão ser características que vão definir cada indivíduo, ou seja, cada uma dessas imagens, ou seja, cada uma dessas sementes de mais de 3 mil fotos que eles tiraram. E cada um vai ter essa sequência de números, como se fosse um RG, né? Como se fosse o número de características de cada uma dessas sementes. Então, eles têm esses valores aqui, que vão dar a morfologia de cada semente, aí vão ter a cor de cada semente, também vão gerar números que vão identificar cada uma daquelas sementes, tanto em escala de cinza, quanto valores coloridos daquelas sementes, né? Aí também vão ter a questão de textura, que daí já vai ser algo mais... mais complicado de ser calculado, mas mesmo assim já é mais possível de ser feito, que você utiliza ali umas técnicas que eles já citaram aqui, que é desse pessoal aqui do Persano e Cust, onde você utiliza vizinhos, aí você transforma aquela imagem em cinza, aí você pega o pixel do lado, um do outro, e baseado no contraste desses pixels, ou seja, qual é o nível de cinza que existe entre esses dois pixels, você consegue ver o contraste, sabendo o contraste, você consegue ter uma noção de textura daquela superfície, e aí com isso também te gera um valor, que também te dá uma característica para aquela semente. E aí, com todos esses números, eles treinaram uma rede neural para poder classificar todos aqueles grupos, todas aquelas classes, as 57 classes lá que eles colocaram desde o começo. E isso foi o que eles encontraram. Tá? Então, eles encontraram esse resultado muito alto. Só que eles obtiveram um resultado ainda melhor. Por quê? Porque além de rodar por uma rede neural, eles também rodaram por um modelo que é muito mais simples, que é o Naive Bayes. Esse modelo mais simples aqui, ele vai ser rodado com muito menos custo computacional do que uma rede neural. Porque uma rede neural ela é feita para se rodar um problema muito grande, onde você não consegue obter features tão fácil assim. Então, essa rede neural, o que eles concluíram desse trabalho é justamente isso, de que, através dessas features que eles encontraram, um modelo muito mais simples poderia ser utilizado, porque o resultado que eles encontraram é muito próximo. Então, um modelo muito mais robusto, só que por consequência, que vai consumir muito mais computação, vai demorar muito mais tempo para ser rodado, ele obteve praticamente o mesmo valor que um modelo muito mais simples. Então, concluindo esse trabalho lá em 2001, eles obtiveram um resultado muito bom, ou seja, eles conseguiram classificar todas as sementes que eles colocaram através dessas features que eles desenvolveram e por um bônus ainda, com um modelo muito mais simples, com um custo computacional muito inferior. Mas aí, então, a gente dá esse salto no tempo e a gente vem para 2001, para 2021. E aqui, a gente tem uma abordagem um pouco diferente e já tem uma perspectiva totalmente diferente. Por quê? Aqui em 2021, a gente já tem uma ideia muito mais consolidada do que é machine learning. Então, lá em 2001, a gente tinha uma ideia de, tipo, tá, mas isso existe, isso é possível, como funciona, será que vai dar certo e tal. Agora não, em 2021, você tem mais uma ideia consolidada, a gente sabe que funciona, isso, a gente sabe que dá para usar, como que usa, as pessoas já começam a aceitar muito mais isso,
Então, esse pessoal, ele já teve uma ideia já de dar um passo além. Então, eles já encontraram um problema que, assim, para você usar o machine learning, um dos principais problemas é que você precisa treinar ela. Então, para poder treinar ela, você precisa de dados, né? E isso é o grande gargalo da machine learning hoje em dia, é a obtenção desses dados. Como obter dados? No caso, por exemplo, para você treinar a classificação por sementes, é obter sementes e pegar esses dados das sementes e como tirar foto e, enfim, dá um trabalho, você pode errar, várias coisas que podem gerar problemas. Então, a ideia deles era, através de poucas fotos de semente, conseguir, através de um cálculo matemático, conseguir gerar mais fotos de sementes ainda para aumentar esse banco de dados. Então, esse trabalho aqui, justamente eles tentando aumentar o banco de dados através de uma base bem pequena de imagens. Então, através desses cálculos aqui, eles tentaram fazer isso. Só que o grande problema é o seguinte, é que essas fotos geralmente são em 2 dimensões, e uma semente, obviamente, ela está em 3 dimensões. Então, é difícil você fazer isso, e aí a ideia deles era suprimir uma das dimensões, somando elas. Então, eles vão pegar, por exemplo, a altura ou o comprimento ali, e suprime uma delas, tira a média da altura, soma o comprimento e a média, tira a média das duas e considera como se fosse uma só. Então, basicamente, é essa a ideia que eles tiveram, e aí colocaram em todo esse processo aqui para poder gerar sementes sintéticas, né, que eles chamaram. Mas aí que vem o interessante disso. Né? Então, aqui estão as variedades da soja que eles utilizaram, com as características, né, que cada soja vai ter. E só que aqui está algo bastante interessante, porque aquele trabalho de 2001, provavelmente eles rodaram aquilo num computador do tamanho de uma sala, eles rodaram aquilo num servidor. Aí, esse pessoal já rodou isso num notebook, né, porque isso aqui são os dados que eles têm no próprio artigo, e isso aqui, eu também fui lá na internet, procurei, então, o notebook que eles rodaram, e isso aqui onde eles rodaram. Né? Então, isso é o avanço da tecnologia em 20 anos. É uma sala sendo comprimida em um notebook. E aqui está uma outra evolução. A câmera que foi utilizada naquele primeiro artigo de 2001 e a câmera que foi utilizada nesse trabalho. Ou seja, eles utilizaram um iPhone, que a câmera do iPhone é isso. Então, a câmera que foi utilizada em 2001 e a câmera que foi usada nesse trabalho. E eles utilizaram também um Kinect, que, quem não lembra, o Kinect é aquilo que veio com o Xbox e tudo mais. E aqui está o inventor do Kinect, que é um brasileiro, né, que é o Alex Kipman. E isso é a evolução da tecnologia e o porquê da machine learning está sendo tão utilizado hoje em dia. Porque a tecnologia evoluiu muito. Né? A teoria da machine learning ela existe há muito tempo, mas o que não se tinha era a possibilidade, a tecnologia. E hoje a gente tem muita tecnologia, muito poder computacional, literalmente na palma da nossa mão. Né? Porque até esse Kinect que tinha hoje em dia, os iPhones mais novos já têm embutido dentro deles. Então, você tem um LiDAR hoje dentro do próprio iPhone. Então, assim, tudo está andando muito rápido. Mas, então, voltando aqui para o artigo, aqui tem a geração dos datasets, né, onde eles pegaram essas imagens das sementes e o porquê, tá? Eles tentaram utilizar um Kinect justamente para tentar fugir daquela ideia de 2D da semente, porque o Kinect, ele, diferente de uma câmera comum, como eu disse, ele tem um LiDAR, né, que é um radar de luz. E aí ele consegue pegar objetos em 3 dimensões. Então, eles tentaram utilizar essa estratégia para poder pegar essas sementes em 3 dimensões e conseguir pegar aquelas 3 informações de comprimento, altura e largura das sementes, e assim conseguir reproduzir essas sementes sintéticas com mais precisão. Mas eles não conseguiram fazer porque eles não citaram mais isso no artigo. Então, eu tendo a entender que eles não conseguiram fazer isso. Eles só usaram a parte da câmera mesmo do Kinect, não a parte de todo o processo 3D que o Kinect possibilitaria.
E aqui, então, a gente tem algumas amostras de como foi utilizado, amostras de luz, que é outra coisa importante quando tu vai usar computação, visão computacional, porque, enfim, a informação que você vai tirar é justamente a informação dada pela luz. Então, aqui a gente tem um exemplo de como a luz ela vai importar, vai ser muito importante para isso, porque olha como que muda completamente a semente, só mudando que luz você está usando para fotografar a tua semente. Então, a luz que tu está usando é muito importante para esse tipo de trabalho, né? E aqui a gente tem as imagens e algumas amostras dessas sementes e como elas foram fotografadas, né? Então, aqui já tem um outro exemplo de como isso já evoluiu mais, porque lembra que aqui em 2001 teve que usar semente por semente, aqui não. Aqui eles já conseguem utilizar grupos de 50, 80, até de 80 a 100, de 100 a 120 sementes. E isso já acontece por quê? Porque você tem tanto poder computacional que você consegue lidar com esse tanto de informação com muito mais rapidez e com muito mais confiabilidade. Em 2001 você não podia fazer isso, né? Porque você tinha que fazer com uma por uma, porque o computador ele não dava conta, né? O software dava conta, mas o computador não. E hoje em dia já dá com um valor bem menor. E então aqui a gente vai ter então um exemplo de como essa rede neural ela vai funcionar. Então eles aqui utilizaram uma rede neural convolucional, porque diferente de novo daquele primeiro artigo, lá eles tiveram que fazer aquela rede neural, que é onde você ensina a machine learning. Então você ensina ela e depois você testa. Aqui não. Aqui já é um outro tipo de machine learning onde você não ensina. Você simplesmente passa os dados e a própria machine learning ela vai aprendendo com os próprios erros. Então isso daqui é uma rede neural convolucional onde você vai passar essa imagem vai ser processada naquela rede que eu mostrei no começo, e aí ela vai voltar de novo, de novo, e de novo, e de novo, dependendo de quanto você configurou para isso acontecer. Então, isso pode acontecer 1000 vezes, 100 vezes, 2000 vezes, o quanto você configurar para isso acontecer. Então, ela vai voltar, 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 até que ela tenha uma acurácia boa, ou seja, até que ela tenha aprendido o suficiente para poder seguir em frente. Aí, depois que ela segue em frente, ela vem para um outro tipo de rede neural, onde ela vai testar e ver se de fato ela aprendeu. Aí, se caso ela não aprendeu, ela pode voltar aqui de novo, ou senão ela pode ir para uma terceira tipo de rede neural, para aí sim ela continuar e vir e até chegar no final, onde cada uma dessas bolinhas aqui são de fato a rede neural falando, ó, cada bolinha é onde eu identifiquei que existe uma semente. E aí, depois ela ter identificado a semente, ela vai te dizer que enfim, aí você consegue trabalhar e tirar a informação que você quiser daquela semente identificada ou daquele objeto que você identificou com essa rede neural. E aqui tem, então, um dos resultados que eles obtiveram, que, de fato, eles conseguiram obter uma acurácia bem significativa, bem alta, para uma rede neural de 101 fpn, porém, para uma rede neural com 50 fpn, isso já não foi tão bom, né? E isso aqui é um problema. E nas conclusões, eles de fato dizem de fato a verdade que o problema acontece porque quando eles tentam criar uma rede, uma semente sintética baseada numa semente, lembra que tem um conjunto de sementes lá. Quando a semente ela não cai daquele jeito lá que tem aqui, esse formatinho bonitinho assim, o cálculo deles não funciona direito. Então, se ela cai em um determinado ângulo, ou se ela cai com o ilho virado para baixo, ou com esse ilho virado para um lado ponto, isso gera um problema, porque aí eles não conseguem calcular esses tamanhos, e aquele satélite que eles geraram no começo não funciona direito. Então, é por isso desse resultado um pouco inferior, pouco não, completamente inferior, quando eles rodam para uma região de 50 fpm baixo aqui. E isso é um grande problema, porque de fato eles não conseguiram contornar esse problema de uma foto de 2 dimensões e uma semente de 3 dimensões. Né? Mas, contornando isso, a ideia, todo aquele cálculo inicial, de fato, é algo muito relevante e muito importante. Aí, então, para concluir essa ideia, né,
Aqui estão os 2 artigos. Aqui tem mais alguns artigos que também são bem interessantes, baseados tudo também nessa questão de identificação. E recomendo para quem quiser, estiver mais interessado em ler e tudo mais. A ideia geral desse seminário é justamente dar esse overflow sobre essa ideia de machine learning voltado mais justamente para a questão da fisiologia vegetal. Mas eu tenho mais algumas coisas para quem quiser, tá, ficar, justamente essa questão das perguntas e questionamentos, para mostrar. Mas, como, enfim, vai demandar um pouco mais de tempo, tá para depois do seminário, enfim, para quem quiser ficar um pouco tempo mais depois dos seminários, eu posso mostrar que é justamente o código. Então, quem quiser, quem tiver interessado em ver o código em si, está aqui aberto, tá? Então, a gente pode ficar um pouco mais no Meet depois dos seminários, para quem estiver interessado em ver, eu posso mostrar para ver que, de fato, não é nada muito complexo, tá, gente? Algo bem mais simples e, enfim, quem estiver interessado, fica aí o convite. A gente pode ficar um pouco mais nos seminários e eu mostrar para quem quiser ficar. E fica aí, meu muito obrigado. E vamos lá para as nossas questões. Muito bem. Parabéns, Thiago, pelo seminário. Tá? Pessoal, tiver perguntas, pode colocar. Depois, se o Thiago quiser daí ainda falar um pouco sobre esse após o seminário, né? Tranquilo. Uhum. Vamos ver se alguém lança alguma coisa, alguma pergunta. Aqui. Pode perguntar. Esse aqui dá medo às vezes. Que a ideia aqui era justamente isso, era mostrar a cara do bicho, né? Tirar a venda, como tem sobre essa questão de machine learning, e mostrar o bicho aqui. Só que aí eu sei que às vezes o bicho assusta mais do que não saber a cara, né? Consegue ler ali, Thiago? Deixa eu ver aqui. Senão eu leio para ti. Tá. Uhum. Tá. Deixa eu ver em que ambiente se faz o código para esse tipo de aplicação. É um editor de texto, tipo VS Code, ou tem um software específico? Oi, Liliane, então, vai do gosto do freguês. Tu pode escrever isso até no bloco de notas, assim. A questão é que, dependendo de onde tu escreva, vai te facilitar, né? Então, esses ambientes, eles facilitam porque eles podem te auxiliar na hora que você vai debugar o teu código, né? Na hora que você vai testar para ver se tem algum erro ou não. O VS Code, ele é de longe assim, um dos mais utilizados e eu particularmente utilizo o VS Code e eu recomendo, ele é muito bom mesmo. Então, assim, para Python, para o R já tem o RStudio, né? Então, também o RStudio também é muito bom. Mas para Python, assim, eu recomendo muito o VS Code, que ele tá tinindo e ele tá muito bom. Deixa eu ver mais. Marcelo, sim, cara, pode ser usado. Cara, isso que é o grande tchan, assim, da machine learning, é que, cara, fica só limitada a tua criatividade, né? O que você conseguir pensar como característica, tu pode colocar. E aí a machine learning vai te dizer se vai funcionar ou não. Então, se você acha que determinado tipo genético é uma boa característica para determinar, coloca, porque aí tu vai ver se vai funcionar ou não. Se funcionar, cara, tipo, publica e vai, porque sim, tá na crista da onda esse tipo de análise, esse tipo de coisa, assim, porque tá todo mundo buscando cada vez mais essas características para poder definir como encontrar padrões, né? Porque, assim, o mundo de hoje
dado é o que está atento, sabe? Dado é a nova corrida do ouro, né? Então, tu encontrar formas de conseguir entender esses dados e como esses dados se correlacionam. Então, por exemplo, você pegar algum dado genético e tentar correlacionar ele com algum outro tipo de dado, seja até dados que, enfim, dados de temperatura, por exemplo, e tu tentar ver isso com uma machine learning, tentar achar uma forma criativa de linkar isso e uma machine learning te dar uma resposta que faça sentido, lógico, fisiologicamente e que tenha sentido, né? Porque, assim, resposta a machine learning vai te dar, né? Então, isso que é o problema, né? Você tem que ver se faz, sim, algum sentido fisiológico, tudo mais. Mas, tendo isso, cara, só tá limitado a tua criatividade.